Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Thiago Caversante, que aqui é o canal Vai Vendo, uma iniciativa da editora Luaure. Nós conversamos recentemente com o Dr. Ivan Pegoraro, que até 3 semanas atrás era juiz leigo do Juizado Especial, atuava como juiz leigo do Juizado Especial. Fez isso por mais de 25 anos. Ele é pai do Bruno, que também participa aqui do canal Vai Vendo. No primeiro vídeo a gente conversou sobre a experiência dele como juiz leigo, que o levou a ser juiz leigo, e como um sinal de que não é necessariamente uma atividade, e talvez nem habitualmente uma atividade de quem não consegue passar no concurso para juiz. O Dr. Ivan é um advogado consagrado, e o objetivo da conversa hoje é aproveitar um pouco dessa experiência de advogado e também de julgador, para quem nos assiste poder saber um pouco quais as impressões dele ao longo dessa carreira, que é uma carreira admirável, eu faço questão de registrar aqui, e que pode ajudar quem nos assiste aí. Então, eu queria saber duas coisas principalmente. O que é que os advogados poderiam fazer em petições e que talvez não façam, que pode funcionar bem em benefício de seus clientes, sob a perspectiva de um julgador que também atua como advogado, e também a experiência de audiência. O que acontece que não deveria acontecer, o que os advogados poderiam fazer que não fazem. Então, petições e audiências, doutor Ivan. Bom, petições, uma coisa é a análise do advogado que faz da petição quando ele vai responder. Nessa análise, você então procura encontrar defeitos e falhas para poder rebatê-la. Como juiz leigo, o que se observa é da necessidade da petição ser muito mais enxuta. O juiz leigo, na verdade, quando ele começa a analisar, o juiz leigo e qualquer julgador, me parece, ele já tem mais ou menos o perfil do acontecimento. Então, aquela repetição de muitas jurisprudências, doutrinas copiadas e coladas, é totalmente dispensável, notadamente na parte de jurisprudência. Você tem que, na ementa, você tem que fazer um resumo específico daquilo que você quer salientar, colocar até um destaque ali, e ser absolutamente enxuto na apresentação dos teus argumentos. Olha, dificilmente se faz a leitura de tudo aquilo que está colocado. Você vai no requerimento, com relação aos fatos que estão apresentados, analisa os documentos e você já tem a decisão na sua cabeça. Eu acho que isso é um ponto importante de ressaltar, porque quando a gente ouve um magistrado falando, o advogado precisa escrever um pouco menos, parece que é um ponto de arrogância do magistrado, isso não cabe ao magistrado decidir, né? Mas eu acho que isso é importante, que é uma observação que eu costumo fazer para os meus alunos, e que a gente tem aqui um advogado com 44 anos de experiência, é isso, doutor Ivan? 44 de inscrição na OAB. Que, junto com a sua experiência como juiz leigo, também tem essa mesma impressão. Não adianta o advogado querer escrever um livro quando peticiona, né? Não adianta. Quanto mais enxuta, melhor a petição. E isso nós aplicamos aqui no escritório. As respostas que nós fazemos nas nossas ações são totalmente objetivas. Até porque ninguém tem muito tempo a perder, nem de se ficar lendo petição. E o pai faz um negócio interessante, pai, eu queria que você falasse sobre isso, que é, nas tuas petições, você faz uma espécie de ementa, como se fosse aquelas ementas de acórdão, mas na tua própria petição, nos títulos, você já diz daquilo que se trata. Isso é bem interessante. Por exemplo, um agravo de instrumento. Na apresentação, no início do agravo de instrumento, nós já apresentamos qual é o objeto daquele agravo. Na verdade, o julgador, ao ler aquela ementa que nós apresentamos, ele já sabe. O que está ali abaixo é um plus. Isso eu penso que favorece. Sempre à luz do julgador. Então, ser juiz leigo, eu acredito que me trouxe também essa experiência que nós aplicamos na advocacia. Eu vejo às vezes que o advogado, você olha a petição dele,
ele confunde o processo com um jogo de truco, né? Fica querendo guardar o zap para o final, né? Isso é uma coisa que não adianta, né? Ele precisa ser claro desde o início, Claro. por que ele vem e o que é que ele deseja, né? Exatamente. Agora, em audiência. Em audiência, na verdade, você tem que cumprir aquele ritual. Você não pode cercear, por exemplo, a tentativa do advogado de obter o máximo de informações durante os depoimentos. Valendo lembrar aqui que o juiz leigo, ele faz a instrução, não é? Ele faz a audiência de instrução, prolata a decisão. Agora, as testemunhas, elas precisam ser absolutamente muito verossímeis, porque não adianta que não vai querer enganar nem o juiz togado e nem o juiz leigo. Se percebe ali a condução que se está pretendendo, à luz das demais provas que estão nos autos. E, enfim, o advogado precisa saber que quem está sentado ali conhece um pouco, né? Exatamente. É bom todo esse cotejamento, viu, Thiago? Porque uma reclamação que a gente vê com muita frequência dos advogados é dizer que o juiz muitas vezes não teve experiência como advogado, ou seja, né, não tem aquela empatia e diz, olha, o juiz não sabe o que a gente está passando aqui do outro lado do balcão. E é bom essa experiência de quem, embora advogado, também esteve do outro lado do balcão, para também conhecer o que é estar do outro lado do balcão e ver como também é diferente um pouco a visão que a gente tem na hora de apreciar o processo e julgar o processo, que é também diferente da do advogado que está do lado de lá. E não adianta o advogado que está atendendo as partes ali querer impor uma posição ou uma decisão não, mas querer impor uma situação que lhe favoreça, porque muitas vezes você até releva determinados tipos de atitude para não criar um conflito ali dentro. Mas isso não vai alterar absolutamente nada. E quero dizer mais o seguinte, nesse mais de 2 dezenas de anos que eu trabalhei no juizado, como juiz leigo, eu nunca tive nenhum problema com um advogado, nunca tive nenhum embate, nada, não tenho nenhum registro que eu possa dizer que tenha ficado insatisfeito ou decepcionado. Sempre fui tratado com o maior respeito pelos colegas. Aliás, às vezes até chamando de excelência, que não é o caso. Né? Foi bom, então, pensando na vida toda nessa atividade específica de juiz leigo, foi boa, pai? Foi ótimo. Foi muito bom mesmo. Foi um período excepcional. Foi muito interessante. Como experiência de vida, né, e como contribuição à justiça, que é o que eu sempre digo e que eu tenho a oportunidade de dizer, foi uma contribuição mesmo, sem nenhum fim lucrativo, né? Não tinha nenhuma vantagem financeira. Que bom, é excelente ouvir boas experiências também. Queria agradecer muito o Bruno que nos proporcionou esse encontro, o Dr. Ivan que nos recebeu, e agradecer a todos que nos assistem, convidar todos sempre a participarem. Um abraço para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Tchau.